Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando os meus questões sobre o Mundial brasileiro, Mundial, né, brasileiro não faz sentido, mas o Mundial de Clubes que aconteceu esse ano está para terminar. Primeiro, assim, o que se era de esperar aconteceu, basicamente a tendência é ficar entre times europeus e sul-americanos. Se viesse um fora da América do Sul ou da Europa, a final aí seria uma que se chama de zebra. Mas falando dos times brasileiros, os argentinos nem foram tão bem assim, digamos, quanto os times brasileiros. Eu diria que o resultado deles foi bom. E eu não digo isso só apenas e tão somente, por exemplo, do Flamengo. Certo? Acho que todos, Palmeiras, Fluminense, quem pisou em campo jogou bem. E jogou até melhores que os europeus. Por exemplo, eles vieram de salto achando que iam arrebentar e alguns foram atropelados. Pelo menos os jogos que eu acompanhei, o problema mesmo foi, entre o futebol brasileiro especificamente, foi a falta de velocidade. As condições técnicas estavam boas, mas realmente essa parte de velocidade mesmo, de velocidade é o que faltou, pelo menos na minha humilde opinião. É o que faltou para os times brasileiros terem ido e até conquistado. Mas tirando isso, em capacidade técnica, em habilidade mesmo, não faltou. Foi uma questão física. Então eu posso dizer que nesse Mundial de Clubes, o Brasil até foi muito bom e deu para ver que a distância entre o futebol europeu em termos de qualidade não está tão distante. Entretanto, realmente, como eu disse, é uma questão de força, que velocidade, por mais que também tenha a questão de aptidão individual, também é uma questão de treino. Certo? Então, assim, independente de quem for campeão, digo que faço coro, né, como diriam, de que os times brasileiros foram muito bem. E assim, por exemplo, teve gente que tenta diminuir, dizer, perder, se jogou bem porque não ganhou. Olha, primeiro, isso foi uma primeira vez uma Copa do Mundo de clubes, né? Que assim, então era algo sem precedentes. Eu realmente achava que não iriam muito, acho que realmente os times europeus iam atropelar, né? E a gente viu que esse paradigma foi quebrado. E então, assim, eu posso dizer, quando acho que foi é uma das é uma das poucas vezes que é uma das poucas vezes que eu concordo com o técnico quando ele diz que volta com a sensação de vitória. Não de vitória, mas de que fez um bom trabalho, né? Afinal, eles não levaram o troféu. Mas, como eu disse, realmente foi muito bom. E não vou ser bairrista e dizer que o Flamengo foi melhor, tudo. Não, eu achava que ele tem um desempenho. Ia ficar na fase de grupos, como eu disse,
europeus iam atropelar, mas por mais que a tendência realmente fosse essa de ficar entre os times sul-americanos e os europeus, realmente eu acho que ia terminar nisso, né? Realmente só times europeus assim nas finais. Até brinquei que essa Copa do Mundo seria uma furada pra Globo, porque ela ia terminar ter que ir transmitindo jogos de times europeus. Mas não, foi realmente surpreendente. Todos os times brasileiros que jogaram estão de parabéns. Para uma primeira experiência, demonstraram muita habilidade e realmente não faltou condições técnicas, não faltou condições de habilidades táticas. Você via que o futebol dos times europeus era basicamente o jogador fincado no, como chama, na posição dele e tocando bola. Isso daí já se viu, né, uma estratégia superada. E nisso a gente não pode negar que o nosso futebol, que é mais solto, consegue superar. Aí quando se enfrenta a times europeus que são mais soltos, né, que os jogadores têm um esquema tático mais flexível, você vê que aí, como eu disse, faltou essa parte da velocidade, que é, como eu digo, uma questão de força. Então, fomos bem, apesar de não ter de nenhum time brasileiro ter levado o caneco, foi muito bom, certo? Bom, e disso é só, obrigado e tentem ser felizes.